E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui de volta para compartilhar com vocês um conhecimento que eu acho muito válido para quem atua na área de automação e inteligência artificial, que ocorreu um evento aqui no Rio Centro, a Conferência Internacional sobre Representações de Aprendizagem 2026. Então, como eu não pude estar lá, mas apesar disso a gente tem um vasto recurso aqui online, né? São muitas informações, e então eu vou centralizar nesse conteúdo aqui que vai estar disponível no YouTube. Aproveito também para convidar vocês para assinar a minha newsletter, que está no Substack. Agora eu vou publicar meu conteúdo lá e vou direcionar, vou centralizar ele lá, porque eu consigo concentrar bastante recurso audiovisual e compartilhar de mais ferramentas, né? Então, meu objetivo é centralizar tudo aqui no Substack e futuramente integrar né, as plataformas do WhatsApp, o canal que eu tenho lá, e no Telegram também. Descentralizando um pouco dessas mídias sociais que tem os algoritmos, né, que fazem tudo para limitar ali a visualização dos usuários. Então, eu preciso que você me ajude. Então, comente o que você achou, dá um like, se já conhecia. Na verdade, o que a gente está vivendo é uma mudança aí, né, da Web 2 para a Web 3. Então, toda essa infraestrutura de IA que a gente tem consumido e construído, ela está sendo muito bem mapeada e trilhada aí pelos mecanismos de financeiros, né? E isso vai afetar a nossa vida. Então, como que a gente não fica para trás nesse caminho que pouca gente sabe, entende, mas muita gente fala? Então, vamos voltar lá para nossa reportagem. Esse evento, ICLR, ele ocorreu agora no final de abril, né? A gente está em abril, janeiro, fevereiro, março, abril. A discussão nessa Conferência Internacional sobre Representação de Aprendizagem 2026 parece ser dominada pela governança e aplicação desses modelos. O objetivo não é mais apenas como construir um modelo, mas como torná-lo útil, seguro e robusto. No cerne desse desafio está um retorno ao básico, o reconhecimento de que dados são a chave para a inteligência direcionável. Isso a gente já falou, né, naquele episódio lá sobre o sistema. Seja alinhando o modelo aos valores humanos por meio de RLHF, a gente também já falou desse recurso lá naquele episódio sobre simulacros, né? Vamos fazer um refresh comigo? Ai, vocês estão comigo? vamos fazer um refresh nesse conteúdo? Porque é preciso, né, meus caros? Vamos saber direitinho qual é o episódio. Não foi Episódio esse. 127. Foi esse da simulação aqui, ó. O espelho de silício. Esse episódio aqui, ele tá muito bom, porque eu falo desse recurso. Vamos ver aqui. O que é RLHF? Sempre essas siglas astronômicas, né, para falar de um problema que é super básico. Como o feedback humano molda e às vezes distorce a personalidade da IA. E se o feedback humano tem esse efeito na IA, né, por exemplo, aquela construção que você faz ali com o seu tutor, né, hoje o assistente, agente da sua automação, você vai modelando, vai criando prompts e vai subindo arquivos que vão dizendo como você faz, o que você gosta, quem é você. Mas, cara, ela retorna para você o seu espelho, né, que seria o seu reflexo muito modelado em várias construções sociais. E esse recurso do RLHF, ele é basicamente isso, é um aprendizado por reforço de alto nível. Então ela vai reafirmando que você estava certo, realmente, é isso mesmo falando de tal. Mas assim, muito incrível falando de tal. Mas assim, cara, é doideira isso. O treinamento, vamos lá, voltando aqui. Seja alinhando o modelo aos valores humanos por meio de RLHF ou treinando um agente para navegar em ambientes complexos. O gargalo, aí a gente vem aquele negócio do REG, né? E nessa conferência parece que foi trabalhado isso, a gente vai dar uma leitura aqui junto para entender. Eu não vou dizer que você vai sair daqui sabendo nada, tá? Mas assim, eu acredito que seja um ponteiro aí para suas curiosidades nativamente, digamos assim. Então, treinando esses agentes para navegar em ambientes complexos, Gargalo agora reside na curadoria, a anotação e rotulagem das distribuições de treinamento de alta fidelidade que definem a moderna.
3 mega tendências que estão remodelando o ICLR em 2026. Ao olharmos para as apresentações principais da ICLR, 3 tendências distintas estão emergindo e definirão o roteiro da engenharia para 2026. Essas mudanças representam uma transição de sistemas estáticos, baseados apenas em texto, para agentes que agem e modelos que percebem o mundo em toda a sua complexidade multimodal. Nunca vi uma frase tão sintética, né? E redundante ao mesmo tempo. Os agentes vão agir por você. Eles vão ser construídos na base da Web3. Então, toda a infraestrutura descentralizada, ela está construindo os trilhos da civilização. E onde é que a gente está? A gente está aqui, ainda, digamos assim, no Cerrado, na Caatinga. E modelos que percebem o mundo em toda a sua complexidade multimodal. É isso, os recursos são caóticos. A gente falou disso naquele episódio da teoria dos atratores estranhos, vocês lembram? Os dados são caóticos, irmão. Ele vem de todos os recursos, várias plataformas, então a tipo, a fragmentação é inevitável. IA agente como middleware. Então, essa IA agentiva ela vai ser intermediária ali nas relações. A palavra-chave mais recorrente nas propostas deste ano é agente. Oficialmente, ultrapassamos a era dos chatbots. Tchau, chatbots! E a pesquisa agora se concentra em agentes autônomos capazes de planejar, usar ferramentas e raciocinar em tarefas complexas. Tá, Marília, o que é isso? Bom, você vai pegar assim, vamos lá ver um episódio. Deixa eu ver onde estão os episódios. Eu não faço ideia, meus caros. Acabei de abrir o episódio aqui. Pior que eu não posso mudar. Bom, vamos retomar aqui da parte 2, né? Que como eu falei, eu abri outra janela e o recurso foi reiniciado. Então a gente tem aqui um vasto repertório onde a gente vai poder falar um pouco mais do que a gente acabou de ler, que seria isso aí, a agente como middleware, né? Essa aí, a agente como intermediário, ela tomaria ali decisões, né, no nosso lugar. Ou seja, esse usuário, ele vai vir de qualquer sistema que ele estiver usando aí nesse mundo digital, né? E vai poder dar comandos multimodais às plataformas que vão ter o atendimento não mais automatizado e dado ali por um recurso de chat, mas agora você vai ter intermediários inteligentes que vão ser capazes de compreender o contexto, não só retornar a resposta, como o checkout da tua aplicação. Então, tipo, isso é futuro. Não, isso é o presente, cara. Tipo, a gente já tá vivendo isso, tá ligado? Então, tipo, dá uma bisuntada aqui pra você ver tudo que essa pessoa aqui vos fala. Mas então vamos voltar lá para ICLR, que é a conferência. Vamos lá, meus caras, a gente tem que lembrar do nome desse negócio até para a gente poder estar na próxima. Conferência Internacional sobre Representações de Aprendizagem. Deve ser assim, Conference International Learning Representation. Isso, Conference International Learning Representation. É isso aí, ICLR. Então vamos voltar lá. A gente tem que as 3 mega tendências desse evento que estão remodelando o ano de 2026, que é o ano de agora, do presente. É essa IA, agindo ali como middleware das operações, orquestradora. Então, a palavra-chave mais recorrente nas propostas deste ano é agente. Oficialmente, ultrapassamos a era desses chatbots mecanizados lá do sistema do MTA, né? E a pesquisa agora se concentra em agentes autônomos capazes de planejar, usar ferramentas e raciocinar em tarefas complexas. Então, onde vai estar o ser humano nessa condição ali? Marília, eu respondo para vocês. O ser humano ele vai ser sempre o orquestrador cognitivo. Ele vai raciocinar em cima desse enxurrada de possibilidades que uma IA te dá. Hoje, se você faz um prompt, seja no Claude, seja no GPT, seja no Gemini, DeepSeek, muitas ferramentas elas estão te dando 2 versões da resposta. Você quer mais isso ou mais aquilo? E a tendência é essas abas se replicarem, né? Cada vez mais a gente está assumindo ali que o usuário são múltiplas personas. A gente já falou isso lá, né, no evento da palestra que eu dei lá em Petrópolis. Então, esse usuário hoje, ele não é mais a identidade fulano de tal, ele não é mais o ID. As empresas que tratam os dados e os usuários como IDs, elas estão, além de ultrapassadas, estão correndo um alto risco de
pararem de existir daqui a pouco tempo. Porque, de fato, a gente precisa ser mais afetivo e trazer esse usuário para perto. Ele precisa ser coparticipante do que a gente precisa construir, para a gente entender justamente ali a causa raiz e o que a gente vai atacar. 2. O segundo assunto, alinhamento de dados multimodais ao mundo físico. Embora o texto possa parecer um assunto resolvido para muitos, a nova fronteira da ICLR, Conference International Learning Research Representation, é fundamentar essa inteligência no mundo físico. O grande destaque da ICLR 2026 são os modelos omnimodais. Nossa, e é isso, né, meus caros? Quem já falou de omni? Essa garota aqui que vos fala, essa mulher que vos fala, essa senhora, ela já falou disso lá no Omnisciência, vamos lembrar aqui, Omnisciência Sintética, perfeito. Esse episódio de Omnisciência Sintética, ele é muito interessante, tá, galera? Tem sempre um trocadilho aí com as cantigas populares, né, porque eu acho que justamente o nosso diferencial diante de tantos conteúdos digitais é justamente a conexão cultural e transcendental que a gente cria entre filosofia, música e como diria o velho e popular Adoniran Barbosa, os homens virão com as ferramentas que o dono mandou derrubar. Para não sair dessa num strike semântico, essa que vos fala conduz uma conversa na presença de Elis Regina, um interlocutor à reflexão. O conceito de guerra artificiosa simbolizado nesse episódio não é um termo acadêmico padrão, mas carrega uma semântica poderosa. Sugere um conflito travado não apenas por máquinas, mas por meio do artifício, da simulação e da manipulação, da percepção. Basicamente, esse caráter omnisciente não foi tratado só de forma alegórica, né? A gente tem um vasto repertório aí, desde George Orwell, que fala desse grande irmão, dessa capacitação que as tecnologias vão atingir, já atingiram hoje, de conhecimento geral, né? Sobre o indivíduo, sobre a sociedade, sobre os governos e rastreamento, né? Todo esse rastreamento ele vai ser centralizado aí nessa figura da omnisciência que tende a ser atendida ali pelas diferentes plataformas. Então, se hoje você tem um presidente que consegue ir em outro estado-nação ou, de repente, mandar derrubar uma ferramenta ou capturar recursos físicos, você também tem aí um sistema que já está em flagelo. Então, olhar para o futuro é também uma forma de precaução. Bom, a gente tem essa questão aí do alinhamento desses mundos modais da omnimodais, né? Unificados como o SAM3 Segment Anything Model e o Mamba 3. Isso aí é interessante. Não conheço nenhum dos dois. A gente pode dar uma pesquisa, mas eu vou deixar para vocês aí esse ponteiro. Essas arquiteturas visam alinhar visão ao dividir em um único espaço latente coeso, permitindo que os modelos percebam o tempo e o espaço como os humanos. Isso me faz lembrar, sabe o quê? Daquele jogo Pokémon GO. Ele foi utilizado não para interação dos humanos, mas para mapeamento territorial. Então, de fato, todos esses recursos que a gente faz uso, as habilitações dos apps que a gente permite, tudo isso é uma forma de conhecer a gente a fundo, tão a fundo que a gente não imagina. Governança centrada em dados e SLMs. Talvez a mudança mais surpreendente seja a ascensão dos modelos de linguagem pequenas. Exatamente, eu falei disso também no episódio lá do Mara Valley, que foi com o Francisco, ele é da Dharma AI, uma startup que trabalha com esses modelos. Então, tipo, ele explicou desde a mudança dos grandes modelos para os pequenos, né, e como isso torna eficiente o procedimento lá da construção de uma linguagem, né, própria do negócio. Então, vale a pena. Vocês podem pesquisar aqui. Na verdade, foi bastante tempo, então acho que foi em outubro do ano passado. Enfim, whatever. Beleza, sai daqui. E a consequente explosão de conjunto de dados e benchmarks como categoria primária de pesquisa. Em conversa com o especialista em dados de aprendizado de máquina, James Cloves, vice-presidente de engenharia da Incord. Beleza, aí a gente vai ter uma conversa. O que eu queria trazer para vocês hoje, meus caros, basicamente essa feira que está ocorrendo, na verdade que ocorreu esses dias, né, a Feira Internacional de Aprendizagem e Representação.
É considerada uma das 3 principais conferências globais de inteligência artificial, junto com a NeuroIPS e ICML, então fica aí a referência. Ela tratou de todos esses temas e tendências que a gente leu ali no artigo. Eu sou Marília Santos, do canal Malharte Tecnologia Afetiva. Fico por aqui, até a próxima. Tchau!